सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वित्ततिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरवती भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने
Lakshmi Jasya Cha Bhaksasi Jasyasti Hide Sambhi Tvam Nishingavaham Bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Idam Sariram Satsasanjijarjaram Parinama Pishalam Kimu Sadam Prichasi Murudurmati Harinama Rasayanam Piva. Idam Sariram Satasandhi Jarjaram Parinama Pishalam Kimu Sadam Prichasi Murudurmati Harinama Rasayanam Piva. Gaudiya Gosipati, Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Biji. Gaudiya Gosipati, Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Biji. In course of traveling this material world, 14 world, up and down, então, no curso de viajar esses 14 níveis planetários, eu subi e desci dentro deste universo. E de alguma maneira, se nossa sorte for boa, nós podemos encontrar um Shuddha Guru Vaishnava. E então nós poderemos encontrar a solução final da nossa vida. Caso contrário, não existe uma solução final. Você pode encontrar muitas soluções. Mas você pode resolver um problema e centenas de problemas vão correr atrás de você. Aí você resolve aqueles 100 problemas e chegam mais 1000. Essa é a vida material, essa é a sua vida. Então, Prabhupada costumava dizer, a vida é muito frágil e instável. Não existem garantias. Veja esse corpo. Se você fosse capaz de ver um esqueleto, incontáveis articulações existem aqui. Todas essas articulações diferentes, se você abrisse, tirasse a pele e a carne, você veria o esqueleto. Parinama Pishalam Patati Avasam. I forget. Idam Sariram Satasandhi Jarjanam Parinama Pishalam Patati Avasam. Surely, today or tomorrow. Com certeza, hoje ou amanhã, o corpo pode ir embora. E não existe uma solução para isso. A única solução é a conexão com o sadhu, sadhu sangha. Sadhu sangha kori hari bhaje jodi tabe hayanto kles. The only solution. Essa é a única solução. A associação com o devoto puro é o fim dos grandes problemas, dos problemas da vida. Mas Prabhupada disse que ninguém está interessado na bênção da alma. Todos estão intoxicados. De um ou de um outro tipo, todos estão intoxicados. Alguns bebem vinho, outros vão atrás de dinheiro, outros fama, alguns mulheres, outros homens, e todos estão, de alguma maneira, intoxicados. Alguém gosta de jogar, apostar, ou ir para algum tipo de casa de prazeres. Uma série de intoxicações. As pessoas estão todas viciadas, loucas. Prabhupada diz, não todos os seres humanos aqui, não é que todos os seres humanos visíveis
podem receber o mesmo tratamento só porque eles estão aqui presentes. Cada Jivatma, cada ser humano tem uma alma, os animais também têm, sim. Então, mas cada ser humano tem um samskara diferente. Qual é o samskara que eles têm? Somente o Shuddha Guru Vaishnava consegue enxergar. Então, de acordo com isso, com o seu samskara, eles vão lhe dar um tratamento. Não é que todos vão receber o mesmo tratamento. Ele, ela. Não. Diferentes tipos de doenças recebem diferentes tipos de tratamento. Prabhupada dizia que as jivatmas na forma humana tem uma série de diferentes doenças. Em primeiro lugar, essa doença precisa ser detectada, diagnosticada. Então, o departamento de diagnósticos tem que ser muito poderoso. Quem pode fazer isso? Então, todas as doenças psicológicas têm que ser detectadas. Você tem isso, você tem aquilo, e aí você pode receber o remédio para qualquer doença. Se eu tenho malária e eu vou te dar remédio para tifo, e se tem tifo, aquele tem cólera, o outro tem corona, nem todos vão receber o mesmo remédio. Alguém está apegado ao dinheiro, à posição. Tem um monte de dinheiro. Nossa, para eles o dinheiro é tudo. E quando ele canta os santos nomes, o Gayatri, ele vê os dólares caindo na cabeça dele. Então como você pode liberar essa alma? No Mahabharata está escrito que aqueles que já podem atravessar o oceano, eles vão arranjar algum tipo de barco para isso. Mas se você não sabe nadar, se você está afogando, bebendo água, como que você vai poder salvar alguém? Você ainda está condicionado. Você ainda está numa condição de ilusão. Então não é possível para você ajudar os outros. Somente aqueles que já atravessaram podem te ajudar a atravessar o oceano material. Isso não serve para todos. Quem pode salvar quem? Quem pode libertar a quem? Quem pode encontrar a solução deste mundo material inteiro? Somente um Goswami, como Rupa Goswami, como Sanatana Goswami, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Somente ele pode libertar, não todos. Todos não conseguem. E quem é o líder? Nós precisamos de alguém na posição de líder que vai nos guiar com seu acharan, com seu poder. Muito poderoso, alguém muito poderoso. E cadê esse líder? Se não existe um líder, o poder do dinheiro não é posição de liderança. Leadership, a posição de liderança significa que você é uma alma realizada. Nós queremos ver um verdadeiro Vaishnava nos guiando, que pode marchar adiante. E nós também poderemos segui-lo. Todo o nosso Guru Varga se foi, mas eles estão chamando, venham, venham, dessa maneira. Venha, venha. Eu estou aqui para te ajudar. Todo o nosso Guru Varga age dessa maneira. Não existe um herói. Herói em que sentido? Um líder. E no Mahabharata está escrito, está dito: Nashanti bahunayaka, nashanti kunayaka, taranti sunayaka. How nice. Mahabharata speaking. Que beleza. Mahabharata diz. Em um país, totally crazy leader. Às vezes existe um líder que é completamente louco, uma alma condicionada. Como que ele pode guiar os demais? Então, nós podemos encontrar
He told uma each and personalidade every muito political importante que leader disse should que todos have os spiritual chefes background. políticos deveriam ter um How suporte nice! espiritual. I was so Que those who are going to declaração lead impressionante, the big muito boa. mass of the country. Então, They aqueles should que have vão guiar spiritual as massas do país, spiritual eles têm eyes. que ter uma base They can espiritual, at least try to see um past, olhar present, and future espiritual. what will happen. Eles têm que tentar Not like enxergar o sadhu. passado, presente Okay. e futuro sobre o que vai acontecer. Não Anyway, talvez como um sadhu, Not like claro, mas sadhu is a realized soul. Sadhu de can qualquer see forma, um everything sadhu é uma alma realizada, But ele pode at least enxergar they tudo, should ele é have spiritual realizado. eyes, background. Mas esses Otherwise, políticos deveriam ter like demon, olhos espirituais, they can um do background, whatever uma they like. base, senão eles vão fazer como demônios, All crazy. fazer o que quiserem. Full crazy. E todos His parecem activities loucos. look like crazy. As atividades parecem So, atividades de loucos. If there is no leader to Então, se não existir um líder whole para country, guiar no você, leader. no One país leader inteiro, we nenhum got, líder. but Um líder he nós was the tivemos, target of mas sabotage. ele foi Rascal sabotado. political leaders wanted to Alguns outros kick him patifes out. His name is quiseram Netaji chutá-lo Subhash para Chandra longe. Bose. He was the only leader. O nome dele é Netaji Subhash Chandra Present Bose, o único Prime líder. Minister declared that in true sense he Hoje o is the first primeiro-ministro Prime Minister. disse ele é But nobody, o primeiro-ministro da Índia, how nice mas ninguém brain, sabe. how spiritual Que background. cérebro, que Mother base used to hear espiritual. Harikatha from Prabhupada. He also used to A come. mãe ouviu Harikata de Prabhupada, ele But também this is foi. the politics. If I find you a Mas very hoje em nice dia, personality, nice Se eu Vaishnava, encontrar um I can grande make such a Vaishnava, I can tem quem faça You know, política para kick you out. esconder o And Vaishnava, declare jogar he is ele not longe e declarar que ele não é um The Vaishnava. whole world can say you, kick you out. O mundo inteiro But I can vai realize dizer, you are chute Vaishnava or ele, not. mas eu Let posso realizar your que aquela pessoa acharya é um speak, Vaishnava, or whoever. desde que o seu acharya ou quem quer que I seja understand. fale. By the mercy E eu of Guru consigo Vaishnava. dizer, That's why I pela reject them. misericórdia do meu Guru e dos Go. Vaishnavas. Up to my last moment, I don't like to see your face. Their face. Por isso eu digo Yesterday para also eles, eu não quero ver vocês, Up to my last moment, Bhagavan, os falsos they don't Vaishnavas. come to me. Até o último When I leave minuto eu my não body, quero que eles venham até they mim, não don't quero ver come o rosto to me. deles. They don't touch Não me. quero que eles venham até mim, nem quando Let eu them go away. deixo meu corpo. Eu não quero que eles me toquem. Deixa Prabhupada que eles vão told embora. this with strong grief. Prabhupada disse, Bhagavan bless me o coração so dolorido. that up to the last moment of my life, Ó I Senhor, need me not abençoe see para their que no último face. minuto da Those minha who are vida eu não running possa for ver money, position, and using o all rosto those daqueles que estão fingindo que resources, são mestres espirituais por dinheiro, por money, posição, everything, for their usando own pratishta. tudo isso para a própria pratista. They can publish one book. Eles One podem book publicar um cost livro. maybe 500, so costly. Um livro But pode if I custar request them, 500, they cannot give. mas se eu pedir para eles, I publish so many books. você me daria esse Shortage valor? of Não, money. não posso I dar using nada. very cheap paper. E eu publiquei um monte de livro sem ter You dinheiro search nenhum. that book, Usei papel barato. You bring that Mas book, I procura can esse show you livro. all countless Siddhanta Eu te Vichar, mostro all todo o Siddhanta Vichar manipulation, perfeito. all, you know, Aí, se você pegar o livro Hot deles, eu mostro o que eles manipularam do But Siddhanta still they Vichar. cannot Eles allow me. fizeram uma mistureba, mas eles não still they querem can, que eu they faça have isso. to get the name of writer, na? A life history of Guru. Eles querem projetar o nome de algum But you bring, I can guru show que tenha countless. escrito algo. Mas se You você bring me, trouxer I o can livro, eu show you mostro countless. incontáveis erros. Incontáveis erros. This is the condition. Essa é a condição. The society, the A country, sociedade, o where país, qualified persons are not giving onde honor, pessoas qualificadas that não são country honradas, não is são 100% going reconhecidas, to break down. esse país está 100%. para desmoronar, ele vai A se society in quebrar. which honorable person are not giving honor, 100% de chance. Matajis Uma are sociedade not onde as giving honor. pessoas Of course, I'm honráveis not não speaking recebem about those honras. fallen Matajis. Honorable Matajis. As matadis não recebem honra. Eu não estou That falando das country matadis que caem, estou falando das matadis que são where honráveis. qualities are Então, not aquele given país first priority, onde that a country, qualidade that não recebe a society, prioridade, esse país, essa sociedade, bound to, no father can save. não vai conseguir ser I salvo por find ninguém, por some nenhuma good autoridade. quality in him. Eu encontro algumas If I qualidades cannot nele, honor, if I don't know how to give honor to them, mas se eu não souber dar como dar Then- honras a eles, it is Então? not my acharyaship.
Então a minha posição não é a posição de acharya. Right person should be given right honor. As pessoas certas têm que receber o grau certo de honra. Manipular isso não é bom. Nasanti anayaka. Now all over the world, if you search, então, hoje, pelo mundo afora, se você procurar, onde você vai encontrar um líder que pode lhe dar uma guia correta? Talvez exista, mas ele é alguém que está em segredo, que quer evitar. Então, porque eles têm que ficar em silêncio, porque ninguém quer obedecer, então eles vão para a floresta, se escondem. Então, destrua a sua instituição, se você preferir. Nasanti anayaka. Quando Benraj tomou o controle do reino, porque não existia um rei, Angaraj já tinha ido para a floresta e o trono estava vago. Nem todos são como Bharata Maharaj, que coloca a sandália de Rama sobre o trono. Bharata Maharaj, o irmão de Rama. Ele é o grande exemplo. Então, durante todo o período de tempo do exílio, que Ramachandra esteve fora, durante esse período, Bharataji Maharaj fazia extremas austeridades. Ele ficava em Nandigram e ele costumava colocar os sapatos de Rama no trono e adorá-los. Ele fervia um pouquinho só de arroz na urina de vaca. Só um tantinho assim. Na urina de vaca. Ele honrava somente aquilo para manter seu corpo. Essa era a dedicação e o amor que Bharata Maharaj, seu irmão, mostrou pelo príncipe Ramachandra, pelo Avatara Ramachandra. Então, quanto amor nós deveríamos ter? Você quer um cálculo? Eu não posso dar para você, mas quanto mais você avança no bhajana, você não vai sentir que tem propriedade nenhuma a não ser o Gurus Vaishnavas. Somente o Gurus Vaishnavas são meus amigos. Eles são meus pais, meus todos. Somente o Guru Vaishnava. Você não pode depender de ninguém mais. Você só tem que depender de um Vaishnava puro, um Guru puro. Se você por acaso depender de um trapaceiro que está vestido como um acharya, você vai se perder. E isso é muito arriscado. A situação no presente está tão complicada que todos querem evitar seus deveres respectivos. Eles querem fazer uma plataforma comum e dizer, nós estamos todos reconciliados uns com os outros. Ele é Vaishnava, eu também sou Vaishnava. Prabhupada que não era. Bhaktisiddhanta não. Ele não podia se ajustar com ninguém. Shanta Maharaj também não podia. Keshava Maharaj também não podia. Então como é possível? Eles são Vaishnavas ou nós somos Vaishnavas? A gente quer, porque a gente tem ótimas relações com todos. Então, se não havia rei, quem poderia controlar? Então, nós vamos tentar convencer, disseram os rishis. Nós vamos tentar convencê-lo. Ele é quase como um terrorista, mas nós vamos tentar convencê-lo a controlar o reino. Você é o único filho de Angaraj. Ele foi para a floresta. Maharaj voltou para a história que ele estava contando no começo. Então, ele viu o comportamento de um menino rude e sentiu dor. Então, houve uma grande anarquia. Ele sentou na cadeira e falou, não adore o Senhor Supremo, adorem o rei, eu sou o rei. Ele não sabia nada do Shastra. Os rishis munis falaram, pode parar. Não, ele não mandava os rishis pararem o yagya, pararem as doações, mande todo mundo adorar a mim mesmo. E os rishis munis foram falar com ele, o Senhor, Majestade, isso não é possível. A gente tem que seguir o Shastra. Não, vocês têm que adorar a mim. Mas ele não queria obedecer os sadhus.
Eles tentaram da melhor maneira possível, mas ele não se deixava convencer. Então, finalmente, o que aconteceu? Ele fez a criação inteira como um gigantesco problema. O que aconteceu, finalmente? Quando Ben ignorou os Rishis e os Munis e os insultou, seus tolos, idiotas, os Munis e os Rishis ficaram bravos com ele, porque uma situação como essa precisava estar sob controle, estava indo fora do controle. Eles falaram, Ben, você morra imediatamente. Eles amaldiçoaram esse rei. Imediatamente o corpo dele começou a pegar fogo. E ele caiu. O que fazer, então? Então a mãe começou a chorar. O filho se foi. Ela quis preservar o corpo de alguma maneira, com alguma coisa química, como um formal, que você pode usar e manter um corpo durante muito tempo. No laboratório da escola tinham os sapos, a cobra, tudo isso dentro desse formal. Aí eles às vezes abriam e cortavam, dissecavam os animais no ácido fórmico. Então, dessa maneira, o corpo foi preservado pela mãe de alguma maneira e depois o que fazer? Não tinha rei. Então, todos os bandidos, uma série de atividades antissociais começaram a se manifestar. E eles precisavam encontrar uma solução para isso. O que aconteceu? Os Rishis Munis decidiram, ok, isso é um arranjo do Senhor Supremo. Vamos tirar o corpo morto de Ben. E eles vão esfregá-lo, os braços, as pernas. E depois, como eles começaram a esfregar, essa coxa, um ser todo torto saiu dali. O que vocês querem que eu faça? Eles falaram, sente-se. Ele era inútil, todo sujo. Continuaram esfregaram suas mãos e as pernas. E depois o que aconteceu? Então, Prithu Maharaj e Archie, Lakshmi e Narayan, se manifestaram na forma de dois seres. Prithu Maharaj veio, ele tinha todos os sintomas de ser uma encarnação de Vishnu. Seus olhos, a sua testa, eles perceberam que ele era o próprio Senhor Supremo. Então, que Prithu Maharaj, esse que nasceu desse corpo que foi, desse rei que foi esfregado, era Prithu Maharaj, que era um Shakti Vishavatar de Vishnu. Se não houver um líder, a situação pode sair do controle. E essa situação no presente, não existe um líder de fato. Todo mundo está dizendo, eu sou o líder. Mas eles não vão fazer seu dever. Eles acham que eles são líderes porque eles têm dinheiro. Não. Isso não caracteriza um líder. Quem quer que queira fazer o que quiser, eles recebem milhares de rupias, como, por exemplo, até como suborno para oficiais. Isso todo mundo sabe. Isso acontece. O caso, por exemplo, às vezes é um caso muito limpo, mas eles fazem tudo ficar complicado. Então pega dinheiro para esse, pegam suborno para aquele outro, para o juiz. Essa é a condição agora. Como a gente pode esperar, então, algo diferente? Então, no presente, essa é a situação. Nashanti Kunayaka. A gente pode ter líderes perigosos, ou você pode encontrar muitos líderes. Cada um deles vão dizer, eu sou o principal. Como o caso
de todos os órgãos dos sentidos, eles começaram a brigar uns com os outros. Depois disso que aconteceu, Bhagavan disse, nós precisamos dar uma lição aos órgãos dos sentidos. Eles pensam, se os olhos estiverem lá, você não vai poder ver, os olhos são o mais importante. Mas se você não escutar, o que você vai fazer? A audição é o melhor. Todos eles estavam brigando. E Krishna disse, ok, quem é o melhor? Vamos ver quem é o líder. Então Pranavai disse, nós estamos morrendo, socorro. O que aconteceu? O problema? O prana saiu. Então a resposta é que a alma é o mais importante. Ninguém mais. Rishikesh Bhagavan. Ele é tudo em todos. Nós pensamos na nossa mão, na nossa perna, eu que estou fazendo as coisas. Eu que estou fazendo, eu sou aquele que faz tudo. Mas quem é esse eu? Se o Senhor Supremo não permitir que você faça, o que você pode fazer? Então, dessa maneira, existem muitos líderes. Todos querem mostrar o seu próprio poder. Entende? Então, se numa família todos se tornarem livres, o tio se torna um líder, o pai se torna um líder, a mãe se torna um líder, todo mundo vira líder, a esposa, todo mundo líder. Quem que vai seguir quem? Eu posso mostrar para vocês uma família em Krishnanagar. Eu estou rindo deles, mas eles me amam. Mas eu rio porque eles têm esse status. Eles gostam muito de mim. Ele pinta as coisas lá, em Krishnanagar. A irmã mais velha, ela tomou iniciação de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Tomaram o Shima Mantra do meu Guru Maharaj. Uma senhora de idade não é casada. E a família dela é muito perigosa. Todo mundo é líder lá. O irmão é líder, a esposa é líder, ela é líder, ele é líder, todo mundo. Mas quem vai obedecer quem? Até o Archana, toda oração. Você vai morrer de rir se você for. Você fala, tem uma deidade lá, ok. Alguém precisa adorar, então. Não. O irmão pode vir, ele vai adorar. Aí ele vem, o outro irmão mais velho poderia vir, mas ele vai embora. Ele adora, todo mundo adora, e depois termina e outro vem outro e adora tudo de novo. Aí todo mundo cozinha e todo mundo oferece. Gente, é uma situação sem lei. Não tem ninguém lá para organizar. Se numa família todo mundo vira líder, então o que você vai esperar? A situação vai ser perigosa. Nada mais. Então veja, Prabhupada costumava dizer, é um hospital da Gaudiya. Nós estamos abrindo o hospital da Gaudiya e todos os pacientes estão vindo. Todos os pacientes estão vindo, mas nem todos os pacientes vão receber o mesmo tratamento. Vai depender dos sintomas, do caráter, se você entende ou não. De acordo com isso, você vai ser tratado. Não é que todos recebem o mesmo tratamento. Por que tanta doença aumenta? Muitas vezes no passado eu também já expliquei, você tem poder de dinheiro, você acha que pode abrir um templo, mas você vai abrir, na verdade, um prostíbulo, não um templo. Você não tem poder para abrir um templo. Na Inglaterra, aqui, lá. Controle a si mesmo. Você não tem controle de si mesmo. Você vai abrir templo e o mundo idiota vai lá obedecer. Sim. Prabhupada costumava explicar uma história muito interessante. Prabhupada costumava contar essa história. Talvez eu tenha contado isso muito tempo atrás. Um grande pandita, o nome dele era Bhagavan Pandita. O nome dele era Bhagavan. O rei amava ele muito. Todos os dias ele o consultava, o que era bom, o que era ruim. Mas esses ministros tinham ciúme. Quem é ele? Nós somos os ministros. O rei precisa se consultar conosco.
But king always discussing with Mas o Pandit. rei está sempre discutindo com esse So this pandita. Pandit should be driven Então, out. esse pandita Somehow deve ser we can make expulso policy. daqui. A gente vai ter que arranjar uma We can make política. a nice policy so that Nós he vamos can be fazer de um driven jeito out. que ele possa ser But expulso cannot meet with daqui. king. Ele não vai poder mais ficar com o rei. The Então, king was stopped entering the palace. o rei foi... Esse pandita, proibiram a entrada dele no palácio. Pode ir embora. Don't allow him. Os guardas não deixavam ele mais entrar porque o ministro foi lá. Him to Não, come não to king. permitam que eles venham até o rei, que ele venha até o rei, esse One day, homem. 2 days. Arey, Depois de um Bhagavan dia, Pandit 2 not dias, coming. Why? What o happened? rei falou, ué, mas aquele Maharaj, Bhagavan Pandita não Bhagavan veio? Pandit is very Ah, sick, Maharaj, lying ele in está the bed. muito doente, deitado na cama. Lying in the bed, cannot come. Ele não pode vir. So let me go. No, Não, deixa que eu vou. should Não, not não, go. não, Yes, você não pode ir become- porque we can não vai take fazer care. bem para você, nós vamos cuidar de tudo. After that, Bhagavan Pandit not coming. Então, Bhagavan Pandita Bhagavan não not allowed. foi, ele não podia entrar. Finally, Raja is very Então, anxious. finalmente o rei ficou He's muito giving me ansioso. nice advice, like Vidurji Ele me dava Maharaj bons used to give conselhos nice como advice. Vidura. So finally, Vidura de Raja Maharaj. was very restless. I must Então o wait. rei ficou muito Bhagavan inquieto, Pandit. eu preciso encontrar esse How we Bhagavan can make- Pandita. Como você He vai poder already encontrá-lo? died, Ele já morreu, Died? falaram para ele. Yes, Morreu? already died in the Morreu. disease. Com aquela doença. Oh, meu Already Deus. died. Morreu. Sim. And what to do? E o que fazer? Then one day, king have no Então um dia o information. rei não sabia, Because all information coming through porque filter. todas as filtration. informações eram filtradas para King- ele. King has nothing to do. Ele não conseguia Maybe saber. die. He Ah, lamenting. deve ter morrido mesmo, ele se One lamentava, day, o rei. king coming, dia o going rei outside saiu with full musical instruments. Com Some todas for as some músicas, reason, uma banda, como some- uma They have some passeata, after that, passeata não, como Bhagavan é que chama? Pandit thinking, now this Desfile. is the moment. Somehow I Aí can Krishna meet with pensou, king. agora eu vou fazer... They Não, don't Bhagavan allow Pandita me falou, to eu vou enter. tentar encontrar o rei. But minister, they are also very clever. Mas os ministros, They make eles não deixam cordon, entrar, mas cordon, first os cordon, ministros second fizeram cordon, cordões de third pessoas cordon, para fourth. não deixar So ninguém Bhagavan chegar no Pandit rei. not allowed. Então, They make a chain. eles fizeram uma Bhagavan corrente. Pandit know what to do. Ele falou, meu Deus, o que eu posso Then fazer? Bhagavan Os Pandit guardas took fizeram decision essa to climb corrente. one tree. E aí ele subiu em cima de uma Climb one árvore. tree and from there Bhagavan De Pandit lá ele saw começou a gritar. musical instrument going on. Com as músicas, ele começou a gritar. King, Hey, I'm here, hey, eu you're tô Bhagavan aqui. Pandit. Bhagavan Pandit. Starting, Começou a musical gritar. instrument going on. E a música estava tocando e o rei não estava ouvindo. Aí uma hora ele olhou. There's Bhagavan Olha lá, Pandit Bhagavan there, Pandita in está the lá em cima tree. da árvore. Hey, Bhagavan Hey, Pandit there. You Bhagavan said Pandita, ela, die. você falou que ele morreu. Maharaj, ghost. aquele é o fantasma dele. Ghost. Not Bhagavan Pandit. Não é Bhagavan He Pandita, actually aquele é o died fantasma, ele and morreu. taking the Aquele lá é o form. Don't fantasma. go there. Não vai lá, não. Oh, really? Ai, meu Deus. Yes. É um fantasma. Kill you. Pode matar você. E o rei saiu correndo. This is a situation. Essa é a situação do presente. All people are misled. As pessoas estão sendo mal They conduzidas. are guided in such a way Eles são guiados de that tal they maneira cannot get any clue of que eles their não absolute. recebem nenhuma pista da Very verdade clever absoluta. Ah, eles são Smiling muito espertos. they Eles can estão murder. sorrindo e vão matando Like, todo mundo. Ha, 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 e pá. But smiling murder, na? Mas é um assassino sorridente. Isso é maravilhoso, né? Essa é a condição. So, this way, when there is all leader in a family, Então, dessa maneira, all quando só everything, todo mundo quer everyone, mandar numa família, then the situation Então, of that country, a of situação daquela society, família ou daquele país ou can- daquela sociedade vai no se father quebrar. can say. Nenhum pai vai poder ajudá-los. So Essa é a tomorrow condição. also I can Então, discuss about amanhã this point. nós podemos discutir esse Tomorrow is ponto. the end, but still we'll have to continue. Amanhã vai ser o final, mas nós vamos ter que continuar algumas coisas So- falando porque tivemos uma pausa. Yesterday I was discussing Então, ontem nós estávamos discutindo that how Bhagavan going to como guide Bhagavan iria guiar Uddhavji Maharaj. Uddhavaji Maharaj. First of all, Então, em he primeiro was lugar, speaking ele estava how to falando get control sobre over como your controlar seu prana, prana, Vayu. pranavayu. After that, Bhagavan speaking, Depois disso, Bhagavan disse, inside your heart, dentro do seu coração, you can find one lá você vai flower, encontrar uma flor, lotus flower, como uma flor de it lótus. looks like that Mas flower of pode ficar banana. parecida com uma flor da bananeira. Karnika there, there's core point, petals, everything. Então ela tem pétalas, tem o centro. So in Karnika, first of all, you will have Então você vai ter que, em primeiro Nes. lugar, Nes mean
deposit or keep. Você vai ter que depositar. So, you will have to, first of all, you have to sing Sun God. Primeiro você vai After ter que that, cantar para Moon o God. semideus do After sol, that, depois para o semideus fire. da lua, e depois para o fogo. Rit pundarikam antasta murdha urdhanalam adhomukham dhyatyordho urdho dhyatyordho mukham unnidra astapatram sakarnikam. So, rit pundarikam antasta urdhanalam adhomukham dhyatyordho mukham unnidra astapatram sakarnikam karnikayam nasit surjo somo agni uttaruttaram. Gradually, first of all, sun god, Gradualmente, moon então, god, primeiro para o and semideus do sol, para o semideus da lua, e you depois can para o imagine. fogo. Você tem In que the core, mentalizar. that flower I already told No centro da flor, how como a flor de bananeira cresce para baixo, eu já expliquei. this is the description given by Bhagavan. Essa é a descrição que foi feita por Bhagavan. Então, depois disso, Bhagavan disse: você precisa pensar na minha swarupa quando você acender o fogo. Então, mamaita dhyana mangalam samam prasantyam sumukham dirgocharu chaturbhujam. What speaking? o que ele disse? Madhe, within that fire smaret rupam mamaita dhyana mangalam. Among there is countless objects, Existem incontáveis countless objetos, men, women incontáveis can be homens e there. mulheres podem existir. You can think one of them Você as your pode target pensar of de um deles meditation. para ser o But objetivo da sua Bhagavan meditação, mas o Senhor out Supremo of diz: all de meditation, todas as meditações que você whatever puder thing, fazer, eu quero que você possa but se concentrar, my meditation is meditar em mim, Dhyana Mangalam. é o que realmente traz Mangalam, A Gopika also Gopigita. bênçãos. Dhyana Mangalam. Como Dhyana Mangalam. o Gopi Gita cantado pelas gopis, Gopikas also speaking. elas também dizem a mesma coisa. So, Bannimaddes Maretrupam Mamaita Dhyana Mangalam Samam Prasantam Sumukham Sudirgho Charu Chaturbhujam. Forehand, Sankha Chakra Gada Padmu, very nice looking, Mukha Padma, everything. Então você tem que imaginar com os quatro braços e com a flor de Sucharu, lótus na mão, com os olhos e Sucharu pétalas. Sundara Grivam, Grivam Manigha, very nice, with Trivali. Então ele tem aquelas três listas que ele tem Kammukantam. no pescoço. O pescoço dele é dividido em três partes, com duas So, linhas. Sucharu Sundara Grivam, Sukopalam Suchismitam. These chicks, very nice, As bochechas do Senhor são bright. muito brilhantes, muito And lindas. Shaman Karna Binnastas Purat Makara Kundalam. These two ears, Então as very duas orelhas nice. são muito lindas, paralelas uma à outra. And there is Kundal. E Kundal, depois existe o Kundal, very nice. Earring, que é um anel oscillating. que oscila. And the É um picture brinco. is so anel. aprakita E essa nice. visão é tão Cannot transcendental que é So, inimaginável. Bannimaddes Maretrupam Mamaita Dhyana Mangalam Samam Prasantam Sumukham Dirgho Charu Chaturbhujam Sucharu Sundara Grivam Sukopalam Suchismitam Saman Karna Binnasto Spurat Makaro Kundalam. This way all Então, dessa different maneira, parts of the Aprakita Sarira of as diferentes Bhagavan, partes do corpo Going transcendental do Senhor Supremo, very smiling, com nice seu smiling. sorriso maravilhoso. After that, Depois disso, speaking Hemambaram. Hemambaram means Hemambaram, Pitambaram. Pitambaram. Pitambar, you know? Você sabe o que Pitambar? significa? Golden color. De uma cor dourada, a roupa de uma cor dourada. Hemambaram Ghanashyamam Sivassosi Niketanam Shankha Chakra Gada Padma Vanamala Vibhushitam. What? Hemambaram. Hemambaram. Cloth is golden.
as roupas são and douradas, body is like new cloud o coming, corpo é very a cor de uma navagya, nuvem fresca ghanasyam, de chuva. ghanasyamam, very beautiful body color. Ele tem uma cor And corpórea impressionante, muito linda. Sivasya Chinno here decorating. Então, e aqui ele está decorado com uma And joia. Siniketanam, Srimane Lakshmi E Lakshmi residing reside here. dentro do seu peito. Follow? Siniketanam. And after that, Sankho, Conch, Chakra, E depois ele tem a concha, o everything, disco, Padma, all in a forehand. clava, o After chakra, that, o Vanamala flor de Vibhushita. lótus, a concha. Vanamala means flowers collected from Então, forest, as very flores, fresh flower. ele tem uma guirlanda And de flores if frescas, different all different 5 kind of diferentes flowers tipos de are there. flores. 5 different. That is called Vajanti Mala. Ela chama-se Vaijanti Mala, When essa 5 mala de different kind of flores. flowers Quando with essas smell and 5 very nice flores color, com 5 if you perfumes collect, maravilhosos e make one cores garland, lindas, that is called se Vajanti você Mala. faz uma mala de flores, uma guirlanda com 5 diferentes flores, essa a gente chama ela de Vaijanti Mala. Natavarabapu karnayo karnikaram Vibhadavajaganagopisham Vajanti Jamalam. Vajanti Jamalam. Atat flower garland is Então a there. guirlanda, Many kind of garland existem can be. milhões de tipos de But guirlandas, when muitos tipos de 5 guirlandas. different Mas selected quando você flowers, seleciona 5 tipos diferentes de nice flores com colors, lindas cores e perfume, very nice if you se make, você faz that is isso, called isso chama-se Vaijanti Mala. is hanging. So, Então, Hemambaram Ghanasyamam Sivaso Siniketanam Sankha Chakra Gada Padma Vanamala Vibhushitam Nupurair Bilasat Padam Kostu Bhaya Kustuva Prabhaya Yutam Dumat Kirito Kotoko Koti Sutrang Gada Yudham Nupurair Bilasat Padam. There is in leg, e na Nupur, you perna, know, você sabe Nupur, que é nupura? Aqueles guizos que ficam na tornozeleira. Nupurair Bilasat Padam. The lotus feet is Então, os decorated pés de with lótus que são wise. decorados com guizos, com esses tornozeleiras, Oh, has some special name, I forget. com um nome especial. Are Kostuba Prabhaya. Kostuba Muni, E ele tem essa joia chamada Kastuba Muni, que foi, ela se manifesta quando é batido o oceano de leite. Ela foi dada ao Senhor Kostuba Supremo. Prabhaya Yutam Dumat Kirito Kotoko. Is a crown, E ele tem uma coroa different com aprakrit diferentes jewels are joias there. transcendentais sobre Different ela, light coming com from here, diferentes cores these de luz refraction. vindo de cada uma dessas joias. Uma para um lado, outra para o outro, outra para cá. Dumat Kirito Kotoko. Also Mekhala, E ele Bajubando, tem pulseiras aqui nos here, braços, here bracelet, aqui também, nos all pulsos, different kind of ornaments, diferentes or ornamentos, golden chain here, colares de ouro. with pearls com and everything pérolas. fitted, what not, O Bhagavan que is ele there. não tem? Ele é o Senhor Supremo. So, Nupuroir Bilasat Padam Kostuba Prabhayayutam Dumat Kirito Kotoko Koti Sutrang Gada Yudham Sarvanga Sundaram Ridyam Prasad Sumukhikshanam Sukumaram Abhidhayat Sarvangeshu Manodadhat. What O que ele speaking? diz? Sarvanga Sundaram. Oh, it's catching for the heart. Tudo que ele tem é atraente Your para o heart coração. going O seu to catch that picture. coração fica atraído para essa Catchy, very nice. imagem. That's why E speaking por isso está Sarvanga escrito. Sundaram Hridam Prasad Sumukhikshanam Sukumaram Avidhayat Sarvangeshu Manodadhat. These are my different body parts. Essas são diferentes All partes you do can corpo. one by one try to concentrate Você deve se and concentrar try em to cada get uma the delas taste of para Prakriti tentar taste. receber o sabor transcendental. And E all your todos os sense seus órgãos dos organs sentidos
respective part of as the diferentes Bhagavan, partes do corpo do like Senhor Supremo, eyes, por exemplo, os don't olhos. like to go away. Você não consegue tirar os olhos dele. Like fixed É como camera. se você tivesse Tac. uma fotografia, você fica olhando parado. Os dedos são tão lindos. Se você olhar para os olhos, para as mãos do Senhor Supremo, seus olhos não conseguem sair dali. Cada parte do corpo do Senhor Supremo é assim, tão atraente. So, Sarvanga Sundaram Hriddam Prasad Sumukhe Kshanam Sukumaram Abhidhayat Sarvangeshu Manudadat. Tente se concentrar sua mente em cada uma dessas partes do meu corpo. And Indriyani Indriyarthebhyo Manasakrisha Manmanaha Buddhya Swarathi Dhiraha Pranayed Mai Sarvata. O que está escrito? Indriyani Indriyarthebhyo. Cada uma dos nossos órgãos dos sentidos, os olhos querem ver algo muito atraente. Os ouvidos querem ouvir algo que seja muito atraente. O que Mahaprabhu disse? Então, Mahaprabhu quis dizer, os olhos, os ouvidos, todos os órgãos dos sentidos devem estar ocupados em Bhagavad Seva. Falar sobre coisas materiais significa que a sua mente ficará confusa, desviada. Você vai se concentrar nisso, naquilo? Não, você tem que ficar concentrado nele, fixamente. É por isso que o Senhor Supremo fala para Raghunatha Das esta frase. Então, Indriyani Indriyarthebhyo Manasakrisha Manmanaha. A mente pode ir aqui e ali, eu sei muito bem, mas o que fazer? Então, de alguma maneira você vai ter que conseguir. Com toda tranquilidade, eu não posso dizer isso porque essa é uma palavra material. Então, todo o parâmetro da sua mente, você tem que tentar fixá-la em todas as diferentes partes do meu corpo. Em sua mente, se ela tentar correr de um lado para o outro, para desfrutar da matéria, você vai tentar retirá-la. A sua mente pode sair correndo, a mente pode ir, não, tente segurá-la. De novo a mente vai, de novo você traz ela de volta. Milhares de vezes. Se você continuar praticando, um dia você vai conseguir descobrir que a sua mente é como seu cachorro. Sente-se. Sente-se, agora você vai pensar em Patita Pavana Jagannatha. Ah, ok. Sem problemas, ela vai responder. Como um cachorrinho. Ele é meu inimigo, ele fez aquilo, não, Kami. A cabeça é como uma fábrica de reações. Isso não é bom. Então, aqui o Senhor Supremo diz: então, dessa maneira, a sua mente pode trair você, indo de um lado para o outro. Tente acalmá-la, trazê-la de volta. E gradualmente todos os seus órgãos dos sentidos e a mente, você vai conseguir puxá-los e o seu intelecto, o Buddhi, ele vai ser o diretor. Como numa carruagem que tem esse cocheiro. Tente puxar a mente e os sentidos de volta para dentro, a mente e o intelecto, tudo de volta. E tente se concentrar em mim, somente em mim, somente em mim. Indriyani Indriyarthebhyo Manasa Krisha Manmanaha Buddhya Sarathina Dhiraha Pranayed Mai Sarvataha Tat Sarva Vyapakam Chityam Akrishai Katro Dharayet Na Anyani Chintayed Bhuyaha Susmitam
bhaved mukham. O que What ele speaking? diz? Tat sarva vyapakam chityam akrisho. Your chitto can feel A attraction for sua this picture, this consciência picture, pode se sentir atraída por isso, por aquilo, por essa But imagem, por aquela anyway, imagem. try to Mas tente practice in praticar such a de tal way, maneira, try to tente practice in praticar such de a tal way maneira so that all your que todo o seu chitta chitta can vai ficar fix up fixo em in mim. me. Toda a sua Tat consciência, sarva seu foco, vyapakam chityam akrisai katra dharet. a Our nossa mind mente, or o chitta nosso chitta, so esse crazy. foco é tão louco. Some part Às of vezes uma chitta gone parte da this way. consciência vai para um lado, outra parte Some part chitta gone de that chitta way. vai para outro Some lado, part gone this way. para outro lado. Mane, if you Se search você for out your procurar onde está seu chitta, foco, even você vai countless encontrar versions, incontáveis branches there. ramas, Like como octopus, polvo, so many legs. cheio de pernas. So, how to bring Então, them? como trazê-los de volta? How to bring them one por by um, one? venha. Hey, come. Venha. Oh, like I give example Como dei usually. exemplos. You have Você tem um thermometer, you have termômetro to para medir measure a fever. febre. Mercury thermometer. Mercury Você tem thermometer, if termômetro de somehow mercúrio. fall Se ele cai down da from sua your mão, hand, pode se can quebrar. break, capillary all gone, and all Aquele mercury mercúrio pode sair can correndo. you try Vai to tentar catch catar with one. com uma colherzinha, com alguma coisa, e ele corre. Put out, you can Põe, pull traz tudo again. para cá. Não, e ele Again depois going vai para lá. O mercúrio é assim. Mercury, if fall down cai on no chão, ground, you você não cannot consegue collect. Big coletá-lo. problem. Some Um part pouco vai can para go lá, there. outro pouco vai para cá. You try and again, big problem with. De novo, você vai ver um grande problema. Então, Similarly, similarmente, you veja, see, tat sarva vyapakam chityam akrisai katro dharet akrisho. You pull all of them and put você in one pega place. todos eles e põe num all lugar called. só. Puxe de Pull volta them os seus into one sentidos. place. E mantenha-os Tat no sarva centro. vyapakam chityam akrisai katra dharet na annani chintayet. Now don't think Não pense em anything nada else mais além de than mim. me. I myself. Na anyani chintayet bhuyo. Again you are requested De not novo, to think anything. Você vai ter que pedir para Now, você mesmo não pensar em nenhuma After outra watching coisa. every part, Depois de atrair todas finally you essas can partes, concentrate você vai on my concentrar smiling face, no meu rosto Mukha Padma. sorridente, Mukha Padma. Somebody say, why Por que Bhagavan Krishna suggesting sugere o face? rosto e os seus pés de Lotus lótus? feet. Por que não os pés Why de not? lótus? This É o desejo desire do of Senhor Bhagavan Supremo. speaking. Ele que We have fala, a nothing gente to não do. tem que We cannot pass any comentar e comment achar o que what não acha. Bhagavan speaking. Krishna Bhagavan falou, speaking. Deus Bhagavan falou speaking to para Uddhava, Uddhava you assim, try to concentre-se consider no my meu lotus rosto de very lótus. nice, attractive. Everybody, every part is Qualquer parte do corpo do Senhor Supremo é extremamente atraente, mas ele vai dizer assim, Nani chintayed bhuyo susmitam bhavet mukham. Only my lotus você se mouth. concentre no meu sorriso de you can lótus. Você come vai out alcançar o successful. sucesso. Tatro labda padam chityam akrisho bomni dharet tacha tyaktva madarohu no kinchit opi chintayet. After that tatro labda padam, when this Quando is isso done estiver already feito com successfully, sucesso, tatro labda padam chityam akrisho brahmni dharet. então depois After disso, that, this essa is minha my swarupa, sarup. e depois disso, After that, my Vyapak Sarup, Bomni means a minha Akash. swarupa infinita, Akash o éter. Tanmatru is also O éter também é o Bhagavan. Senhor Supremo, todo o espaço Akash Tanmatru also. também é o Senhor So from Supremo. there, you can de lá try você vai to keep tentar your mind to the Bomni. Manter a sua mente nesse ponto. Tatru labdapadam chityam akrisha Bomni dharet. You can try to fixar fix a your sua mind mente in the sky. Bomni No céu, dharet. no éter. Tatcha taktva madaroho na kinchit opi chintayet. O que ele diz? Speaking, Bhavandin, this is my main Essa é a minha sarup, you swarupa can principal, send it, você se okay? concentra nela, Because eu I quero like to guiar guide você you além, further to para você analytically ver my tudo, Vyapak sarup, my special todas as minhas sarup, all swarupas, todas as everything. minhas formas. Okay,
then what you can do? Balchen, when my main Então, quando sarup você se concentrar na concentration, minha you sarupa are principal, você successful, alcançar o then you are sucesso. successful, then Então, you can go você and tem que try se to concentrate your concentrar mind in the bomb, a minha who is the mente original cause of all no Om, cause. que é a Bomb, Bom Akash, Akash. no espaço, que é a origem do Sarva universo. Karana Karan Akashe Sapan Kurve. Because Porque I eu já already discuti discussed before about creation sobre o procedure, processo da creation, criação. the step by step. Then I Eu can posso again discutir isso, discuss, analisar isso de maybe novo tomorrow, amanhã. how from Akash, Que ela sai, como que Tanmatra, o éter vai manifestando coming, os outros 5 elementos, os outros and 4 Tanmatra elementos related estão to each conectados other, um no outro, what, em qual in condição, what em qual condition, ordem. what Tanmatra coming from which, Então tudo this isso nós all, podemos analisar. Now Bhagavan finally speaking, Agora o Senhor the man finalmente who fala. is like to fix up his Atma Aquele in que me, fixa a sua mente, he na never sua like alma to na think minha sarupa, ele anything nunca quer pensar em outra coisa except além de me. mim. Bhagavan, E what qual é o is the inner significado meaning that I interno? Eu can posso discuss discutir isso tomorrow. amanhã. Hoje eu Today I preciso like to parar por stop aqui. here. Anyway, so try to Tente think over pensar and de novo e again. de novo. Very nice. So what I started? Idam sariram satasandhi jarjaram parinama peshalam patati avasyam kimausadham prichasi muradurmate harinamo rasayanam pivo vanchakalpadurus.